Então, pessoal, hoje realmente, nesse domingo, uma alegria enorme estar podendo participar com vocês aqui. Eu vou fazer esse tema que eu acho importante. Eu estava estudando esse assunto nessa semana, lendo algo da Revista Espírita, e me chamou a atenção a possibilidade de nós compreendermos, talvez, o que passamos, se nossa dor é prova ou é expiação, né? Porque um dos dois ela vai se encaixar. Além do que, se é importante saber se é prova ou expiação, em que vai me ajudar, em que vai mudar o meu dia a dia, minha vida, meu futuro. Então, eu começo ilustrando com uma história do Chico Xavier, que é muito importante, muito interessante, porque o Chico, quando era bem menino, aos 5 anos de idade, ele ficou órfão, né? A mamãe dele, pelo menos, desencarnou, ficando só o pai para cuidar de 9 crianças. E o pai dele, sendo vendedor de bilhetes de loteria, não tinha como cuidar de todas as crianças, ele ficava muito ausente e não tinha como contratar alguém que fizesse esse trabalho. Então, a única alternativa, pelo menos que o senhor João Cândido Xavier decidiu fazer, foi levar as crianças a casas de comadres, compadres, tio e tia, próximos assim, para cuidar e distribuir os seus filhos provisoriamente, vamos entender assim, para que se dividisse essas tarefas. Não tinha outro jeito. Foi aquela morte acidental ou imprevisível para eles. E o Chico, então, foi morar com Dona Maria Rita de Cássia, uma católica, uma senhora muito assim, perturbada, vamos dizer, porque batia muito no Chico, não era aquilo uma tentativa de educação, mesmo que equivocada. E o Chico apanhava todas as manhãs, segundo o livro Lindos Casos de Chico Xavier. E conta então que o Chico não se animava muito de manhã em tomar o café da manhã, porque logo após o café da manhã viria uma surra de Dona Maria Rita de Cássia. Bem, ele então começou até a desanimar a tomar o café da manhã, talvez acreditando que se ele não tomasse, logo após o café, por não ter tomado, não viria a surra. Só que mesmo assim ele apanhava de qualquer modo. Mas logo então que ele apanhava, ele pensava, bom, já que já apanhei mesmo, agora eu vou tomar meu café tranquilamente. Um café muito simples, com certeza, pela condição de pobreza em que se vivia. Porém, na história, no conto, diz que o Chico Xavier, sempre que havia terminado a surra e ia para o café, ia com uma sensação de missão cumprida, de dívida quitada. É o que diz na história. Então ele esperava primeiro a surra e depois com alegria ia comer alguma coisa, com aquela sensação de que havia pago uma dívida. Então, vamos imaginar uma coisa. Se nós estamos passando por uma situação ruim, que nós consideramos desconfortável, desagradável, pode ser duas possibilidades. O pagamento de uma dívida que nós fizemos, nós contraímos aquele débito, nós precisamos experimentar aquela consequência do erro, ou forças para nós estão sendo adquiridas como um crédito, como um aprendizado, mesmo que eu não tenha em si feito nada para que aquilo tenha acontecido comigo. Essa alternativa, tanto uma quanto outra, nos dá a ideia de que está sendo bem-vindo. Por mais desconfortável que seja acordar de manhãzinha e ir para a escola num dia frio, por mais desconfortável que seja abrir mão de certos prazeres que a vida oferece, nós teremos uma recompensa, por quê? Porque estaremos lapidando nossa melhoria, lapidando nosso íntimo, nossa reforma. Então, se eu estou pagando de uma dívida, tudo bem, o que eu posso fazer? Eu tenho uma conta para pagar, eu contraí aquele débito, estou quitando ele, ótimo. Quando você trabalha e recebe o seu salário e paga a dívida, por exemplo, da prestação da casa, maravilha, graças a Deus você está trabalhando e está podendo pagar. Temos que enxergar assim. Agora, pode também acontecer de falar, não, eu estou pagando uma conta que aparentemente eu não criei nenhum débito, mesmo que eu não me lembre, não sei, nessa encarnação eu não fiz. E se realmente não fez, você está adquirindo conhecimento, adquirindo um crédito, uma experiência, que também é muito bom. Imagina que estejam depositando na sua conta um valor, conta de dinheiro mesmo do banco. E em troca disso, você está tendo que fazer algo desconfortável ou cuidar de alguma criança, mas você está sendo remunerado para aquilo, você está recebendo. Agora, suponha isso em virtudes. Está passando por uma dificuldade, algo que é desconfortável, e está adquirindo virtudes, está adquirindo conhecimento. Também é muito bom, é muito bem-vindo, porque o desconforto acabará.
a fase da dor, a fase difícil. E quando ela acabar, não vai sobrar nada a não ser as virtudes. Ao terminar a dor, ao terminar o desconforto, pode ter certeza que não vai também ser retirado do que você conquistou. Não, isso você não perde mais. Essa é a grande diferença, essa é a grande vantagem. Então, no primeiro ponto, ou pagando uma dívida, ou adquirindo um crédito. É a mesma coisa de dizer, você está em prova ou expiação. A expiação seria o pagamento da dívida. Um erro que foi feito no passado gerou uma consequência agora negativa, ou gerou uma consequência daquele erro, daquela atitude, e ao passar por aquilo, você está expiando o mal que criou. Mas pode também que você esteja passando por uma situação e que não fez nada para que aquilo acontecesse, pois então você está tendo um crédito, tendo uma experiência que está sendo retribuída com um aprendizado, é a prova. Vamos tentar entender a definição de prova e expiação que Allan Kardec nos deu. E esse material, para quem quiser ler aprofundar, está na Revista Espírita de 1863. Chama-se Perguntas e Problemas sobre a Expiação e a Prova. Ele explica assim: para começar, tomando os dois vocábulos no sentido absoluto, parece que, diz Allan Kardec, expiação seria o castigo, a pena imposta para o resgate de uma falta, com o perfeito conhecimento por parte do culpado, do punido, da causa do castigo, isto é, da falta a expiar. Compreende-se que, nesse sentido, a expiação sempre seja imposta por Deus. Então, expiação, segundo Allan Kardec, é uma pena imposta para aquele que está resgatando por causa de uma falta cometida. Então, a expiação sempre exige que você, ou quem quer que esteja passando, tenha feito algo que gerou aquela consequência. A expiação, então, é uma consequência de um erro e que vai ser quitada, vai ter que ser paga, e ela sempre, então, será imposta por Deus, ou imposta pela lei de Deus, ou imposta pelos espíritos que vão organizar a nossa reencarnação, que podemos dizer tudo a mesma coisa. Agora, entendendo bem, você, às vezes, tem uma expiação física que é imediata, ou aquela expiação, por exemplo, que você comeu alguma coisa estragada e pelo erro de ter feito aquilo, passa com a expiação do mal-estar orgânico que você vai ter. Você passou muito tempo deitado no sol, sem protetor, e agora está expiando a consequência disso. Então, é sempre proveniente de uma falta, de um erro. Agora, eu posso também passar por uma situação que eu não tive nada a ver com aquilo, ou pelo menos eu não fiz por merecer. Então, não é injustiça. Por quê? Porque está se transformando em crédito, ela está se gerando algo bom como aprendizado, que é a definição de prova. Vejam, prova, diz Allan Kardec, não implica qualquer ideia de reparação. Ela pode ser voluntária ou imposta, mas não é consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. Mas espera um pouquinho aí. A prova pode ser imposta? Pode, claro. Mas a imposta não era só a expiação? Não, não. A expiação é imposta quando foi feito algo por uma pessoa, alguém, que cometeu um erro. Então ele paga o preço do erro cometido. Agora, quando você tem uma prova que lhe é imposta, não é uma expiação. Por exemplo, uma criança começa a crescer dentro de um lar e ele precisa colaborar com as tarefas domésticas. Seja um menino ou uma menina, o papai ou a mamãe vai impor que ele faça um trabalho. Ele não fez nada para sujar a louça, a não ser ter se alimentado com toda a família. E não é uma punição, numa expiação ele precisar colaborar lavando a louça, por exemplo. Mas é uma prova que é imposta pelos pais. Ele ir à escola, ele não fez nada para merecer aquele erro, o castigo. Mas não é castigo ir na escola, mas é uma prova que ele precisa fazer. Quando ele recebe uma prova mesmo, literal, de matemática da professora, é imposta que todos participem, é a nota que ele precisa ter. Ele não fez nada errado para passar pela prova. A prova não é uma consequência dos erros dos alunos. Não, a prova é uma oportunidade imposta para testar os alunos. Olha que definição mais sábia de Allan Kardec
E por isso vamos sempre nos apoiar em Allan Kardec, nosso codificador, a base da nossa doutrina, bem antes de nos aprofundarmos de outras leituras, porque podemos, às vezes, ter uma outra opinião que confunde com essa, e não tendo uma base sólida, criada em Allan Kardec, nós vamos nos perder aí no aprendizado. Então, olha que bacana. A prova é um meio de constatar o estado de uma coisa, para reconhecer se é de boa qualidade. Assim, submete-se a uma prova uma corda, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa do seu estado anterior, mas para certificar-se de que estão adequadas ao serviço a que se destinam. Assim, por extensão, tem-se chamado de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência das qualidades da alma que estabelecem a sua perfeição, ou os progressos por ela feitos na busca dessa perfeição final. Muito clara a definição e muito boa a explicação de Kardec, que ele diz: você submete a uma prova tudo aquilo que precisa ser testado para apresentar sua qualidade ou sua não qualidade naquele quesito. Então vamos testar uma corda. Eu quero fazer uma corda para balançar nossas crianças, uma corda de balanço. Eu tenho que testar se essa corda resiste ao peso das nossas crianças, se resiste ao impulso que a gente vai dar nas nossas crianças. Eu submeto essa corda a uma prova, a um teste. Não tem nada a ver com erro, não tem nada a ver com expiação, não tem nada a ver com coisas prévias. Eu só quero saber se é capaz. Muitas vezes nós precisamos ser testados também. Nós precisamos ser testados para saber se Deus, naquele quesito, não é que se Deus sabe se ele pode confiar em nós, mas se nós temos condições de acreditar que já passamos por uma situação, que temos aquela paciência, que temos aquele cuidado necessário para cuidar de uma criança. Por exemplo, que um pai vai se ausentar junto com sua mãe, com sua esposa, a mãe daquela família, e precisa que o irmão mais velho ou a irmã mais velho cuide de uma criança menor. Nós talvez não devamos deixar de cara ele cuidar, assim, é muita responsabilidade. Nós vamos passar por uma prova, nós vamos testá-lo para ver se ele tem condição. A prova seria essa ideia e todos nós estamos passando por isso. Então, em resumo, expiação, castigo como uma pena imposta pelo resgate de uma falta por perfeito conhecimento do punido. Interessante essa parte, perfeito conhecimento do punido, que está assim na Revista Espírita, e cabe um comentário bem aqui. Compreende, então, que ela é sempre imposta por Deus, mediante um erro cometido. E não é que Deus está lá com o seu mau humor, e nós que cometemos algum erro porque estamos aprendendo, ele vai lá, agora o Tato vai passar por isso, agora o Hugo vai passar por aquilo, o Raul vai passar... Não, é da lei de Deus. É como eu falei, comeu alguma coisa estragada, é da lei que o organismo vai reagir daquele modo. Deitou muito tempo no sol, é comum, é da lei que vai reagir desse modo. Não é que Deus fica pensando a miúde, cada um de nós. Não, ele tem mais o que fazer. Por isso ele cria suas leis perfeitas que vivem por si só, regem nosso universo. Aqui que eu queria chamar a atenção, conhecimento do punido. Mas como pode ser uma expiação o conhecimento do punido, sendo que eu pergunto por que a pessoa está passando por aquilo e quase sempre ela não sabe? Quando uma criança, por exemplo, nasce com um problema muito grave, ou quando durante a sua infância, mesmo ou juventude, sem que ela fizesse nada, como hábito nocivos de fumar, como qualquer coisa que prejudicasse sua saúde, surge um problema grave, quase sempre decorrente do uso de alguma coisa assim errada. Ela não fez nada. Será que é prova? Será que é expiação? Pela definição, expiação, o conhecimento perfeito do punido, porquê daquilo, então caberia dizer, tudo aqui é prova, porque eu em si não tenho conhecimento. Mas veja bem, enquanto você está encarnado, você passou pelo esquecimento do passado. Antes de reencarnar, você tinha plena consciência do que ia encarar como expiação. Passando pelo esquecimento do passado, por ter nascido, ou todos nós passamos por isso, graças a Deus, nós então passamos a esquecer momentaneamente daquilo. É uma expiação, a visão dos anjos da guarda, que estão nos observando e sabem porque estamos passando por aquilo, enquanto estamos momentaneamente no esquecimento do passado. Mas ao retornarmos ao mundo espiritual,
caído o véu do esquecimento e refletindo outra vez sobre nossas situações, retornaremos. Ah, sim, é verdade, eu estava espiando aquilo. Então volta à condição. Porém, mesmo que eu queira definir, mas eu estou aqui, eu não sei se eu estou em prova ou expiação. Mesmo assim, não tem nenhum problema. Por quê? Porque tanto passando por provas, quanto passando por expiações, é a mesma resposta que nós devemos ter. Não é bom e seria indiferente saber que é prova ou expiação, porque se nós temos a informação de que eu estou em expiação, eu poderia falar, realmente eu errei, né? Bom, agora tem que aguentar isso, vamos aguentar. Não, eu não quero aguentar movido porque errei. Eu quero aguentar movido pela fidelidade a Deus, pelo compromisso assumido de ser uma pessoa do bem e que confia em Deus. E que se um pai determinou que eu passe por aquilo, se ele ordenou, seja através de uma imposta expiação ou de uma prova imposta, não tem nenhum problema, confio em Deus. Faça-se a sua vontade, meu pai, não a nossa. Então, de qualquer modo, se for o que você passa uma prova ou que você passa uma expiação, não importa, porque a resposta que você vai dar mediante a situação deve ser a mesma. Coragem, paciência, resignação, oração, prece, conforto espiritual o máximo que você puder receber, lutar por isso, numa ou noutra. É um certo equívoco, pessoal, nós afirmarmos que provas são dores pequenas e que expiação são dores fortes. Uma pessoa está entrevada numa cadeira de rodas, com certeza é uma expiação. Aquele outro está com a mão encravada. Isso aí é uma prova. Está equivocado se você ainda pensa assim. Não é. Porque dependendo do espírito que está encarnado, por exemplo, o Chico Xavier, ele suportou provas muito maiores do que expiações que eu tenho que passar, ou que Deus ameniza, para que eu, ainda um espírito tão rebeldezinho, tão fraco, tão pouco resistente no quesito ter confiança, ter amor, que as minhas expiações, ou muitas expiações, são menores que muitas provas de ombros fortes, de espíritos que já têm uns ombros fortes, vamos dizer. Então, não meça a diferença entre prova e expiação pela gravidade do problema. Não é assim. Eu posso muito bem, que numa encarnação, ter escolhido voluntariamente passar por uma prova muito difícil e ter sido aceito pelos benfeitores. E ao passar por aquela prova, gerar aos olhos da humanidade que eu estou em expiação. E é um equívoco, porque eu estou em prova. Não fiz nada para que aquilo acontecesse, a não ser me voluntariar, pedir para aprender alguma coisa com aquela lição. E foi concedido, por exemplo. Porque muitas vezes pode não ser concedido. Se o nosso pedido é fora da casinha, muito além do que eu possa suportar, eu tentando ganhar tempo aí no meu caminho evolutivo, pedir algo exagerado demais, tá bem? Então, tanto prova quanto expiação, tanto faz. A dor é bem-vinda porque está nos ensinando ou está nos quitando um débito, uma dívida. Pare de tentar diferenciar isso e tente agradecer a vida que você está tendo de oportunidades. É difícil entender ou encarar uma história que aconteceu com o Chico Xavier e com a Célia Diniz. Vocês sabem, né, no livro da Célia, que tem aqui atrás, ele deve estar por aqui assim, mais ou menos. O livro da Célia Diniz, que fala a dor, né, superando a dor da morte, que ela conta a história de que perdeu bem jovenzinho uma criança, o filho dela, uma filha, uma criança nova, que na verdade não foi ela em si a responsável por aquele desencarne, e sim a uma funcionária que ela tinha. E o Chico, conversando com a Célia, já depois do ocorrido, ele perguntou a ela assim, afirmou, Célia, você já perdoou a sua funcionária, né? Você já conseguiu perdoar. E ela então diz, sim, Chico, já perdoei. Aí o Chico diz, e você já agradeceu a ela? Poxa, até eu quando ouvi, poxa, agradecer, mas aí também já é demais, né, Chico? Você está querendo fazer bonito, agradecer a alguém ter sido responsável pela morte do seu filho? Mas aí ele explicou muito bem. Agradeça, Célia, por quê? Porque você estaria, se fosse você, a pessoa que é responsável, culpada pela morte dele. Você está só com a questão da dor, da saudade, tudo bem, mas não está carregando a culpa, a responsabilidade de ter sido a responsável por esta morte. Até porque você,
Quando reencarnou, junto nesse preparação reencarnatória, era necessário que o seu filho desencarnasse cedo. E graças a Deus, a sua funcionária foi o veículo pelo qual você não se sentisse culpado. Então agradeça muito a ela. Olha como muda a visão da gente. É difícil, eu sei. Nós agradecemos a quem não fez mal ou fez mal a quem amamos. Mas se Deus permitiu isso, se nós pelo menos não carregamos aquela culpa de sentir aquela dor de nós termos sido descuidados pelo fato de ter acontecido, tão triste, nós devemos agradecer. E aqui eu faço uso e me apoio numa frase de Paulo de Tarso, em carta aos Tessalonicenses 5,18. Ele diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças significa agradece a tudo. Agradece a tudo, mas não é como um bobalhão. Ele não está pedindo que sejamos, eu fui lá, bati meu dedinho na quina da cama, onde nós falamos umas palavras fortes aí, né? Ninguém bate o dedinho aqui na cama e fala, quina bendita, por que fizesse assim com a minha unha? Arrancou meu dedinho fora. Não, ninguém faz isso. Mas ele não está dizendo que seja assim, agradecendo. Agradeça tudo no sentido de estou aprendendo, eu estou sendo beneficiado com isso. Olhe com olhos de gratidão. Até porque sentir gratidão, ainda que você não tenha motivo, você está sentindo gratidão onde não há motivo, mas ainda assim você aprendeu a lição, está sentindo. Você gera no seu coração, na sua vibração espiritual, nos fluidos que te formam pelo espírito, energias melhores, vibrações boas. As boas vibrações afastam espíritos ruins. As boas vibrações de agradecimento, de gratidão, atraem espíritos bondosos, espíritos inspirados, que podem nos ajudar. As boas vibrações, isso está provado fisicamente pela ciência, diminui riscos de contrair doenças, ou desencadear pressão alta, ou desencadear úlcera gástrica. Então, ter gratidão, não importa o motivo pelo qual você vai ter ou não vai ter. Você importa sentir gratidão, seja por qualquer bobeira que você invente, ou por causas reais, você gera um bem-estar. Se eu falo uma frase aqui sobre Araraquara, já que estou fazendo uma palestra aqui para o Obreiros do Bem, uma frase pejorativa que brinque de uma maneira errada com a cidade, que eu gosto tanto. Muitos podem encarar como brincadeira, sabe que eu brinco mesmo, e não se incomodam. Outros podem sentir um ódio, uma mágoa tão profunda e que geram em si algo diferente. Se ambos viverem uma semana com consequência do que falei, um feliz, agradecido, grato, outro triste, raivoso, tanto faz se eu falei uma coisa boa ou ruim. Vocês estão gerando em vocês coisas boas ou ruins. Então, em tudo dai graças. Lembra da regra da proparoxítona, que todas são acentuadas no quesito agradecimento? Agradece a tudo, a qualquer coisa. As coisas boas, é claro, porque é gostoso uma comida gostosa, uma família amiga, boas amizades, ter amizades, é gostoso isso. Agradece, é claro, mas agradeça também, reconheça que a parte difícil, a parte da dor, também faz parte do ensinamento. E quase sempre um ensinamento muito mais profundo. Ninguém precisa aprender só com dor. A dor ensina, mas não é somente ela. Você pode aprender também com o trabalho, que é a exigência do dia a dia, entendendo, verificando onde pode melhorar, onde pode ir além. Mas isso é o aprendizado pelo suor e não pela lágrima. Isso é importante a gente entender. Então, tudo dá graças. É na gratidão que você reconhece a soberania de Deus. Porque se acontece alguma coisa na minha vida e eu sou contra aquilo, como pode ter acontecido isso? De algum modo, indiretamente, eu estou questionando se Deus está sabendo disso. Eu estou questionando a justiça de Deus, pelo menos. Ou ele não está sabendo, ele não seria onisciente, ou se está sabendo e autorizou, ele não é justo. Como está permitindo que isso aconteça comigo? Não, eu sei, é justo. Não, se é justo, não reclama. Se é justo, agradeça, porque está tudo certo, você está participando de algo maior. E em tudo nos ensina que a diferença da vida não é passar ou não pelos vales, mas sim como passar por eles.
Não significa se a porta está larga ou estreita, se o caminho é largo ou estreito, é bonito ou feio. O importante é passar. O importante é continuar caminhando, continuar evoluindo, continuar melhorando sempre. E tem uma história do Chico, que vocês sabem bem, eu não vou me atentar muito a ela, que quando o Chico vai morar na casa dessa madrinha, ele vai lá, ela tinha um filho adotado, que era o Moacir, um pouquinho mais velho que o Chico. Se o Chico vai morar com 5 anos, o menino devia ter perto de uns 6,5, 7 anos, e esse menino, além de culpar muito o Chico, urinava na cama e falava que foi o Chico, então tinha uma série de coisas que o Chico até assumia a responsabilidade por aquele ato, mesmo não sendo ele. Mas o Moacir, uma vez, e essa é a história que eu ia dizer, fica com uma ferida na perna, e a ferida não sarava. Isso foi em 1915, tanto que o Chico tinha 5 anos. Só em 1928 que Fleming descobre a penicilina. Então, se fosse uma infecção, não sararia tão cedo mesmo. Até que o Chico é levado junto com o Moacir e a madrinha dele lá numa benzedeira, que fala para o Chico lamber as feridas, que a simpatia de 3 sextas-feiras, se fosse lambida a ferida pelo Chico, por uma criança pequena, a ferida se curaria. E o Chico, todo assustado, não quer fazer isso, corre para a mãe dele. Ele sempre encontrava a mãe em espírito, pelo menos logo no começo da sua infância, logo que ela desencarna. E é dito, ele explica a história para a mãe dele, que escuta, para já saber o que estava acontecendo. Ele fala, mãe, agora a madrinha quer que eu lamba a ferida do Moacir. O que eu faço? E ela orienta que ele obedeça. Obedece, Chico. Obedece a madrinha, porque você mora na casa dela, você é um menino obediente, ela é sua madrinha, e você deve obediência. E não magoe a madrinha. Talvez por causa disso tenha surgido uma frase, quando o Chico já era adulto, que ele disse que é muito bonita, assim, ó. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Nessa parte, sem perder o foco, que nós estamos falando de prova ou expiação, se a nossa dor é prova ou expiação, tanto faz a dor. Eu tenho que responder do mesmo modo, com respeito, obediência, força de vontade, determinação, fé, confiança em Deus, seja lá uma coisa ou outra. Devo, além disso, não só passar por aquilo como alguém que tem que passar, mas em passar emburrado, não. Passar agradecido, passar ciente de que estou sendo veículo da vontade de Deus pela minha melhoria, pelos meus irmãos, pela toda a humanidade. O coronavírus, por exemplo. Vamos passar por isso felizes. Seja agradecido à vida, à oportunidade. Podia ser bem diferente e a misericórdia é muito maior do que você supõe. Pode ter certeza disso. Tudo que a vida te oferecer, faça como o Chico nessa história. Tenha obediência. Por mais amargo que seja lamber uma ferida, literalmente amargo, tenha obediência. Deus não permitiria se não fosse para o teu bem. Deus não permite nada que seja para o nosso mal. Pode, ao nosso ponto de vista, ser algo prejudicial, ser algo feio, ruim. Por quê? Porque contrariou minhas ideias, contrariou meus propósitos de vida, contrariou meu tempo. Mas não é o tempo de Deus, não é o propósito de Deus. Não são os objetivos do nosso Pai. Portanto, tenta ter, além desta gratidão, a obediência. Obediência à ordem superior, quando você poderia pular fora dela. Lembra-se que uma frase de Emmanuel que ele diz: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Preste atenção nas frases do Emmanuel, nos pensamentos de grandes filósofos como o Emmanuel. Por que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa? Veja por você. Se você, por exemplo, é um homem que obedece seu pai ou sua mãe, você obedece a alguém, mas ele não está olhando, você pode fazer diferente, porque você obedece a alguma coisa. Você obedece a um impulso que você tem. Uma pessoa que, por exemplo, cede aos prazeres do cigarro, ou aos prazeres de uma alimentação desregrada, ele está obedecendo a uma vontade, ele está obedecendo a um impulso, ele está cedendo aquilo, então obedecendo a alguma coisa. Então, se sempre estamos obedecendo a alguma coisa, se sempre somos alguém que obedece a alguém ou alguma coisa, vamos obedecer a Deus,
Vamos obedecer ao bem somente, obedecer aquilo que é virtuoso e não ao que é vicioso. Eu quero frisar mais essa parte da obediência, é tão importante que eu mostro aqui alguns exemplos de Jesus tendo obediência à mãe dele, Maria. Vocês lembram dessa história? Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Milagre entre aspas, já que Kardec nos explica bem o que é isso. Então, tendo faltado o vinho, disse a mãe de Jesus para ele: Filho, eles não têm mais vinho. Jesus disse a Maria: Mãe, ou mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não é chegada, minha hora não chegou. Ou seja, Maria dá uma ideia a Jesus que acabou o vinho. Eu suponho, na minha estupidez, que Jesus já tinha demonstrado na casa dele, para Maria, talvez para José, a capacidade que tinha em certas coisas. Porque senão não teria o mínimo sentido para a nossa história se Maria vai lá, fala para Jesus, sem cogitar que ele poderia transformar água em vinho ou se ele poderia resolver aquele problema. Por que que a Maria levaria informação a Jesus sobre o vinho ter acabado para que ele fizesse alguma coisa? E Jesus ainda responde: Mãe, não é chegada a hora, não é para eu fazer milagre agora, não é para eu fazer nada ainda. Tanto é que esse é o primeiro. Mas veja a obediência. Não há relato aqui, mas supõe-se que Maria deve ter contra-argumentado, dito alguma coisa a Jesus, e ele cede a ela. Não foi a história assim. Maria chega a Jesus e diz: Filho, acabou o vinho. E Jesus fala: perfeitamente, mamãe, chama os funcionários aqui. Não, a princípio ele foi contra. Mamãe, não é chegada a hora, não é bom ainda. Mas aparentemente tem alguma conversa. E ela então chega aos funcionários e diz: disse a mãe de Jesus aos servidores: vá lá e faça tudo que ele disser para fazer. E os servidores foram e obedeceram a Jesus. Maria estava na posição de mãe de Jesus, mesmo sendo um espírito inferior comparado a Jesus. Era um espírito por demais elevado também, tanto que o próprio Kardec diz que para gerar em seu ventre um espírito do nível de Jesus, não poderia ser um espírito perturbado, perturbador, ainda imperfeito, que atrapalhasse essa gestação. Então Maria tem uma elevação por demais grande, o espírito que habitava o corpo de Maria. E ele então obedece a esse espírito, mesmo sendo ele superior hierarquicamente no quesito espiritual. Veja que bonita a obediência. Obedecer pai e mãe. Isso está em João 2, capítulo 3 ao versículo 5. Olha que frase, outra vez de Paulo, em carta aos Efésios. Filhos, sede obedientes aos vossos pais em união com o Senhor, pois isso é justo. Então é justo que Jesus tenha sido obediência à mãe. Honrar pai e mãe, um quesito do Velho Testamento, um princípio da Torá, diz a ele: obedeça, ele obedece, ele segue isso. Ele obedece aos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, continua Paulo. É o primeiro mandamento com promessa, para seres felizes e teres uma vida longa sobre a terra. E vós, pais, não dei a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Ou seja, filhos, obedeçam os pais. Eles querem o bem de vocês, são pelo menos nesta encarnação mais experientes, podem ajudá-los de uma maneira melhor. Você fazendo isso, você vai estar conseguindo melhorar-se. E olha só o que diz aos pais: pais, não deem motivos de revolta contra vós aos filhos de vocês, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Ou seja, colabore com ele, colabore para dar as provas que um pai merece dar ao filho como boa educação. Eu nunca me esqueço um exemplo que o Simão Pedro, nosso professor, não o apóstolo, mas Simão Pedro disse, respondendo a um pinga-fogo: se o pai que impõe, o pai ou a mãe que impõe a um filho uma disciplina, que impõe ao filho que vá acompanhando ele na evangelização, no centro espírita, quando a criança não quer ir, se por acaso ele não está indo contra o livre-arbítrio daquela criança? É uma pergunta muito inteligente, muito sábia. E eu
que estava assistindo, eu falei, e agora? O que eu responderia? Realmente parece que a criança já tem um certo livre-arbítrio, nasce com nenhum livre-arbítrio, mas ao longo do tempo vai ganhando algum conhecimento, já tem poder de decisão, não quero ir. Eu forçando, não estaria contrariando sua liberdade, seu livre-arbítrio? E Simão Pedro, na sua sabedoria, disse muito bem, antes dela reencarnar no mundo espiritual, ela escolheu você como pai, escolheu como mãe, foi escolhido também por vocês, foi um combinado. E ela, sabendo das suas imperfeições, das suas tendências, como todos nós ainda imperfeitos, fez com que contasse com que você levaria ela, mesmo ela contrariada, mesmo ela falando que não. Então, não é nenhum desrespeito, porque ela é uma criança, está nesse quesito ainda sobre as ordens, tutela do pai e da mãe, ou dos seus cuidadores daquela casa, dos seus responsáveis, que pode ser o vô e o vó, se mora com o vô, pode ser a madrasta, o padrasto, se moram em casa, pode ser um tio, um enteado, pode ser o que for, desde que haja aquele que é responsável pela educação. Este fato, então, mostra que o pai e a mãe não podem deixar motivo de revolta. E ele aponta isso. Que motivo de revolta? Se você não criar ele com disciplina e não criá-lo na correção. Isso tudo são provas que você impõe a ele para ele melhorar. Olha que bacana, olha que bonito. Tudo isso que nós estamos vendo aqui nessa carta de Paulo, esse texto. Deus não vai exigir de nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Deus só vai exigir de nós a sua infinita sabedoria e bondade e amor, somente aquilo que temos grande chance de vencer e superar. Se nós não conseguimos passar por aquilo, é porque nós estamos com fraqueza, com pouca força. Eu sei que alguém que está assistindo presencia uma prova ou uma expiação, não dá para saber muito bem, muito difícil, própria, ou vendo o filhinho, qualquer coisa. Todos nós, eu quero dizer, que estamos passando por isso, temos capacidade. Ah, você fala isso porque a tua prova é muito fácil. Pode ser. Pode ser que o meu ombro espiritual seja tão fraquinho que Deus dá um fardo tão levinho para mim. E para você ele já dá algo que já aprenda. Não adianta nada se você tem um ombro muito forte e Deus te dá um fardo bem fraquinho. Ah, você já tem essa força adquirida. Agora precisava um outro tipo de força, um outro tipo de aprendizado, tá bem? Então, pessoal, que nós entendamos assim. Na quesito prova, tudo que nós passamos na vida é uma prova. O Cosme, um professor meu, Cosme Massi, comentando, sempre baseado em Allan Kardec, ele diz, prova é qualquer experiência que um ser humano vai ter. Por exemplo, se eu chegar num lugar e o estabelecimento está fechado porque o dono do estabelecimento perdeu hora. Eu estou precisando muito comprar um produto. Cheguei lá, está fechado. Ou fui cortar o cabelo, ou fui no dentista. Ué, mas não é culpa minha, não fiz nada. Mas é uma prova. Qualquer experiência que você faz. Você está assistindo essa palestra, você está numa prova nesse exato momento. Uma prova do quê? Uma prova de aprendizado, uma prova de paciência em me tolerar, uma prova em se concentrar. Você está acordado logo cedo, então fez um esforço. É uma prova. Tudo é uma prova. Qualquer fato. Então, uma expiação pode ser uma prova? Sim. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Tudo que você passa como consequência, agora falando de expiação, proveniente de um erro cometido no começo, portanto é uma expiação, é também configurado como uma prova, porque serve como teste, serve como para verificar se você tem condição de estar melhor, de superar, como o Kardec explica, testando uma corda, uma ponte. Se você está numa prova, literalmente, não tem nada de erro no passado, e está passando por algo difícil nesse momento, uma melhoria, e não é uma expiação. É muito importante nós, espíritas, que gostamos de estudar, pelo menos entendamos isso, não com um quesito, com a ideia, o objetivo de identificar nas pessoas ou em nós mesmos se é uma prova ou uma expiação. Por quê? Porque tanto faz uma coisa ou outra. A resposta que eu darei a isso é uma resposta corajosa, é uma resposta amorosa, obediente. Não interessa se é prova, não me interessa se é expiação. Se eu estou passando por uma dificuldade porque escolhi e essa é uma prova voluntária e eu acho que é expiação, não muda em nada o modo como eu tenho que encarar.
com obediência e gratidão. Eu tento, nas palestras, como hoje de uma delas, fazer com que você que está assistindo reflita em você, na sua vida, e seja mais feliz. Nenhuma consequência diferente eu procuro, porque senão eu não faria isso. Porque eu me beneficio tanto com a leitura espírita, com os ensinamentos, com as histórias, que eu acho que é importante passar isso para frente, e lhe faz bem. Mas você tem que aceitar isso, você tem que absorver o aprendizado de outros palestrantes, do que você lê. Então, neste domingo que você tinha planejado uma coisa e não deu certo, nesse domingo onde poderia ser diferente do que você estava querendo, não deve se revoltar, não deve perguntar a Deus por quê. Entenda que agora não dá para ter uma explicação muito boa, somos muito pequenos espiritualmente falando. Mais tarde nós poderemos entender. Paulo fala, agora vejo em parte, mas um dia veremos face a face. Lindamente cantado, né, por Renato Russo. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. O que ele quer dizer? Eu estou vendo picado, eu não consigo compreender o todo. Eu estou vendo só o meu dia de hoje, só o meu domingo, só a minha encarnação como tato nessa. Eu não vi, não lembro como que foi as outras anteriores. Eu estou vendo muito em parte, fica difícil compreender o todo, ou impossível compreender o todo, mas passe com bravura, lute para amenizar a dor, lute para atenuar, vai no médico, conversa com as pessoas, peça dicas, passa pomada onde está doendo, não pisa com o pé cortado, porque Deus não quer que você sofra, Ele quer que você aprenda. Toda dor que nós tivermos é uma professora, ela está aqui para ajudar a nossa melhoria. Ela não está aqui como punição, no sentido pagar com a mesma dor. Vejam como não é castigo. A palavra castigo aqui é colocada com muito cuidado, mas castigo como consequência. Porque se fosse castigo, eu chego em casa, um pai chega em casa e tem 2 filhos. Um deles está bravo com o outro porque fez tal coisa e não estão se falando. Então o pai vai lá e impõe que eles façam logo as pazes. É imposto, não funciona, não é assim. Não é assim, ele bateu em você, vai lá e bate nele também. Não, Deus não corrige a gente assim. Tanto que se fosse assim, um erro que eu cometa, gerando a expiação, estava arrumado. Mas não é. Eu posso, às vezes, passar aquilo uma outra vez agora como prova, sendo que já paguei a expiação, mas não aprendendo, passo outra vez como prova, não aprendendo, passo outra vez de outro modo, até que eu aprenda. Então eu posso aprender a mesma coisa passando durante 5 encarnações, por exemplo, por um problema. E um outro aprende numa única encarnação. E se fosse justiça, então, passando uma, passando outra, já estava igualado, quando não é. Quando no final está o aprendizado, o que eu saí desse planeta adquirindo. E podem ter certeza, se isso consola, a dor, a dificuldade, a exigência da paciência, da coragem, faz de você uma pessoa muito mais virtuosa. Jesus, numa dessas bem-aventuranças, disse, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Ser saciado, ao modo como entendo, não é assim, nossa, estava tão ruim ontem, estava tão difícil, mas agora já está tudo tão bom que, vamos esquecer ontem, vou ficar saciado. Não, não é assim, como aquilo, deixa passar, é passado, estava horrível, foi injusto, mas agora está bom, tá tudo bem. Não, não é nesse sentido. O ser saciado que Jesus diz é refletir no que passou e compreender a necessidade, se saciar e falar, puxa, então por isso que passei. Eu vou dar um exemplo para você, que já dei algumas outras vezes, mas é importante. Imagine que você faz aniversário hoje, inclusive hoje é aniversário da Flavinha, uma grande amiga aí, esposa do Ilcinho Demore, aí de Araraquara. Um beijo, Flavinha, feliz aniversário para você, muita felicidade. Então suponha, vou dar o exemplo da Flavinha, que hoje é aniversário da Flávia. E a Flávia, faz de conta, sempre se preocupou em dar parabéns aos amigos, à família, sempre foi uma pessoa atenta a isso. Mas bem nesse dia, ninguém dá parabéns para ela. Ninguém dá uma saudação, ou uma lembrancinha, ou verbal mesmo que seja. Não, ninguém comenta nada. E as pessoas mais próximas, como o Wilson, os amigos bem íntimos ali, ninguém fala nada.
Poxa vida, eu sempre me preocupei em dar parabéns para os outros e ninguém fala nada para mim. Por quê? Bom, ela está se sentindo injustiçada. Suponha essa metáfora, essa parábolazinha que eu estou brincando de fazer, com a sua vida. Você está, então, passando por uma dificuldade financeira, você está com um problema de saúde e nunca causou dificuldade financeira a ninguém. Sempre foi uma pessoa muito honesta. Sempre lutou em dar os parabéns, como no caso da Flavinha, em ser honesto, em poupar dinheiro e ser uma pessoa econômica. Tudo bem, mas está passando por um problema, aparentemente, então é uma injustiça de Deus. E a Flavinha se sente injustiçada. Puxa vida, que coisa. Mas, indo para casa com o João, seu filhinho, triste, cabisbaixa, só o Joãozinho que deu parabéns porque ela falou para ele hoje é aniversário da mamãe, aí ele com toda aquela alegria, ou porque a escola lembrou, sei lá o quê. Até que a escola não lembra muito aniversário, lembra grande do Dia das Mães, essas coisas. Mas aí ela entra em casa, e quando ela entra em casa, todos nós estamos lá. Todos nós estamos ali para cantar parabéns para ela, fazer surpresa, cada um levando uma lembrancinha, um presente bacana, ou qualquer coisa. E ela então entende, fala, agora tudo faz sentido. Por causa da festa surpresa, por causa dessa alegria que queriam me causar de agora, eles não puderam me dar parabéns. Porque se me dessem parabéns, eu não teria essa sensação sublime que tive de entrar em minha casa e ver que eu estava equivocada. Eu achar que as pessoas tinham esquecido de mim. Então ela é saciada. Tudo se explica. E ela então fala, entendi. Eles tinham razão. Eu estava imaginando que ninguém gostava de mim, que ninguém queria mais. E eu estava errada. Por quê? Porque justificou o fato deles estarem aqui fazendo presença comigo na festinha à noite, justificou eles não terem me dado os parabéns antes. Porque se desse, amenizaria, aguaria a surpresa. É isso que Jesus quer dizer. Confie nisso. Confie que você é aquela pessoa que só não recebeu os parabéns no dia do aniversário, mas tem uma grande festa te aguardando. Festa não literal, mas uma grande organização de amorosos espíritos, de seres mais elevados que querem nos ajudar, que querem nos fazer o bem. Pessoal, fico feliz em poder ter dito isso para vocês. Seja lá prova, seja lá expiação, o que nós precisamos é ser um aprendiz. É aprender com a vida, é aprender com as oportunidades, é adquirirmos virtudes. Vai chegar um dia que eu, que vocês, que todos nós, no dia do aniversário ou não, fazendo mais ou menos aniversários, nós precisaremos nos despedir dos nossos pais ou dos nossos filhos, ou de ambos. Precisaremos nos despedir da nossa casa, da nossa roupa, do nosso quarto, do nosso próprio corpo, porque teremos que morrer. Isso já aconteceu muitas outras vezes conosco, e nesta encarnação será mais uma delas. Inevitavelmente, todos os encarnados que me assistem ou não terão de morrer. Quando você voltar para o mundo espiritual, não importa o que você construiu aqui na Terra, não importa, a não ser que isso tenha lhe ajudado a construir em você algo indestrutível, como, por exemplo, as virtudes. Compreensão, paciência, coragem, amor, carinho, ternura, sabedoria, tudo aquilo que ninguém lhe tomará. Tudo aquilo que Deus colocou como lei, como regra, que uma vez adquirido, não será lhe tomado. Isso é seu. O que é seu, você não tem nem como repartir no sentido. Eu tenho paciência. Eu quero transmitir a minha paciência na hora da sala de aula de uma professora que não tem muita paciência. Não é possível, porque essa virtude é minha. O que eu não consigo emprestar ou dar ou vender é porque é intransferível, é meu. E o que eu consigo dar, vender, doar, emprestar é porque nunca foi mesmo meu, como uma jaqueta, um agasalho, uma casa, um carro, porque quando eu partir dessa terra, ou pelo menos me desligar da matéria física, tendo de morrer, eu preciso levar comigo valores que eu conquistei